Olá, meu nome é Raoni Cosme e seja muito bem-vindo ao Beleza Antirracista, nossa plataforma de conteúdo específico para falar de beleza negra. E um ponto importante, falar de estratégia e ciência a favor da beleza negra. Isso é uma iniciativa da Aurolab com a Associação Brasileira de Cosmetologia, onde o nosso foco aqui é colocar de uma forma bastante provocativa o antirracismo como um vetor de competitividade, e não simplesmente como uma possibilidade de criar narrativa fofa, como muitos fazem. E para isso e para essa conversa incrível, a gente tem uma pessoa queridíssima, que é a Nayara, que eu já vou pedir para ela se apresentar. Minha amiga, conta quem é você na fila do pão. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu acho que a plataforma está fazendo um trabalho incrível e muito especial para que a gente consiga fazer um movimento disruptivo nesse mercado. Então, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Nayara, tenho 34 anos, sou nascida e criada aqui na cidade de São Paulo. Eu sou química industrial de formação, me formei nas faculdades Oswaldo Cruz, tenho 2 especializações, uma em gestão e tecnologia de engenharia cosmética pela Racine e outra em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Atuei bastante dentro da área acadêmica, dando aula para pós-graduação, para o curso de pesquisa e desenvolvimento na Racine, também, ao mesmo tempo, trabalhando ali na indústria de beleza, sempre trabalhei na indústria de beleza, uma área que sempre me tocou desde que eu estava na faculdade. Então, já atuei dentro da área de pesquisa e desenvolvimento, da área de qualidade, da área de projetos, né? E eu acho que a indústria de beleza é uma grande possibilidade que a gente tem para fazer uma diferença no mercado, falando de vários tipos de pilares, mas principalmente dentro da cultura, né, que a gente está falando agora especificamente aqui, que é da cultura, né, negra. Então, eu acho que falando de um dos pilares, quando a gente coloca também um tipo de mercado que está muito em voga agora, que é o mercado in and out, que eu também tenho atuação, que é para falar de suplementação alimentar. Eu vejo aí que a gente tem uma grande combinação de cosmético com suplementação alimentar e que eu acho que é uma combinação perfeita e que o mercado precisa olhar com um pouquinho mais de carinho. Perfeito, é incrível como bem-estar e beleza se juntam, né? Isso é Exatamente. mágico. E minha amiga, começando aqui com a nossa pergunta clássica, nosso combo. O que é beleza para você? E você, até com essa visão dentro, essa vivência no mercado, você se sente representada por ele? Sim. Eu acho que para a gente falar um pouquinho de beleza, a gente precisa remontar um pouquinho do contexto histórico que o Brasil tem, né? Então a gente foi o último país da América a abolir a escravidão. Então a gente é livre há um pouquinho mais de 100 anos aí, e a gente tinha como padrão de beleza a cultura europeia. Isso porque nessa época, né, de escravidão, claro que os negros tidos ali como escravos, eles eram, né, como sendo coisas, né, enfim, não tinha um padrão de beleza, não se achava um negro bonito, porque ele servia ali simplesmente para prestar serviços ali, né, para o seu senhor, né? Então eu acho que isso tem um reflexo muito duro na nossa sociedade. Eu acho que nesse momento que a gente está hoje é um momento muito recente no qual as pessoas gostam, né, de ser negras, valorizam o negro, valorizam a beleza negra, porque a gente vivia dentro de um contexto muito padronizado europeu. Então, eu acho que beleza é tudo menos um padrão. Eu acho que beleza é aquilo que você é e se sente bem, você é feliz com você mesmo, sem precisar seguir uma tendência, um padrão, né, de um reflexo da sociedade. Eu acho que é isso. E se eu me sinto representada, eu acho que, bom, o mercado ele está num movimento muito recente, trazendo ali produtos muito específicos para a pele negra, para o cabelo. Então, eu acho que esse mercado ele ainda precisa expandir um pouco mais. Eu acho que a gente precisa focar mais nas categorias de skincare e hair care, para que a gente tenha uma gama de produtos. Veja que hoje, quando a gente fala, por exemplo, de pele, especificamente de maquiagem, são pouquíssimas marcas hoje no Brasil
que trazem produtos para a pele negra. Você tem ali 1 ou 2 cores de base e de pó. Essas cores muitas vezes não atendem nem, sei lá, posso dizer o quê? 10, 20% das pessoas, porque o modo como elas foram desenvolvidas, eu falo isso até por experiência dentro de uma área de desenvolvimento, que a gente precisa ter painelistas de acordo com essa tonalidade de pele para que a gente possa desenvolver e possa atender essa tão diversa gama de diferentes tonalidades que a gente tem. Hoje a gente vê, eu já vi, né, muitas pessoas fazendo reclamações e até uma reclamação minha para o mercado também, do tipo, olha, para eu poder usar a sua base ou o seu pó, eu preciso misturar outras cores para que ela atenda, né, o meu tom de pele. E a mesma coisa para cabelo. Eu acho que hoje o Brasil, que é o país que tem mais desenvolvimento para cabelo, não ter um desenvolvimento focado para as várias curvaturas de cacho que a gente tem, chega a ser, né, triste olhar. Então, acho que tem muita possibilidade e ainda, né, como responder a sua pergunta de forma mais direta, eu acho que ainda não me sinto representada, eu acho que tem poucas marcas focadas nisso, mas eu acho que a gente tem uma grande oportunidade para trabalhar esse tipo de inovação. Perfeito. E queria pegar um ponto que você falou que foi incrível, né, do contexto histórico. Não sei se eu vou fazer a pergunta direito, né, mas é um ponto que eu acho interessante, que você acredita que essa coisificação histórica, que ainda se reflete muito bem, né, muito bem espelhada no nosso dia a dia, você acredita que essa objetificação, né, quando a gente até pensa em dinâmica de mercado, do tomador de decisão e todo o fluxo organizacional que tem, é o que cria aquela cadeia, né, aquele fluxo de incompetências passando em departamento em departamento que a gente escuta na ponta, mas eles não compram, né? Você acha que é essa objetificação que cria essa incompetência de não conseguir encontrar o público, não conseguir vender para o público e ficar nessa desculpa eterna de a gente não faz porque ninguém compra? Não, exatamente. Eu acho que ainda hoje eu escuto muito falando que o mercado de pessoas pretas ainda é um nicho. Assim, a gente não pode colocar esse status num país que tem maioria de pessoas pretas. Quando a gente fala que as pessoas não compram os produtos que estão sendo feitos, eu acho que a gente precisa primeiro voltar e olhar para entender aonde que está o buraco. Será que as pessoas não estão comprando porque o produto não está adequado para o tipo de pele delas? Será que o produto que eu estou fazendo está servindo para atender a necessidade dessa pessoa? Está sendo feito um estudo para mostrar o porquê, a razão da falta, né, de compra ou recompra desses produtos? Eu acho que é isso. A gente tem um espaço gigantesco para inovação aqui dentro desse país maravilhoso que a gente vive. Mas eu acho que falta olhar para essas pessoas, olhar para esse público, porque público a gente tem. E a gente tem público de diversas, né, camadas sociais. É claro que hoje, a gente, falando socialmente, a gente tem uma classe mais mediana ali de B e C, e que é a maioria, mas que dá para fazer dinheiro para as empresas. Você consegue vender ali, você consegue vender em diversas camadas. Então, o que eu acho que está faltando realmente é olhar e focar para esse tipo de público, porque a gente não vê, né, marcas grandes trabalhando em tipo de produto, por exemplo, para cabelo, que é o nosso grande mercado, cabelos específicos em curvatura, né? Eu nunca vi, eu acho que isso é tão necessário. A gente vê muito produto para cabelo de diversos tipos de cabelo, como, por exemplo, para todos os tipos de cabelo. A gente não consegue dizer que o cabelo negro se encaixa ali, o cabelo afro se encaixa ali. A gente tem várias categorias ali dentro, tanto para pele quanto para cabelo, tanto também para suplementação alimentar, que a gente estava falando no começo. Então, a pele negra é uma pele que sintetiza muito pouco vitamina D, porque a gente tem muita melanina. Então,
falta também não só a questão de desenvolvimento para esse público, mas falta também um marketing de comunicação. A gente consegue vender muito mais ali, e eu acho que isso está faltando. E você tocou num ponto que eu achei muito legal, que eu acho que é o óbvio que é uma resposta de US$ 1 milhão, mas assim, é o óbvio que a gente precisa sempre relatar, até porque a gente tem aqui essa dinâmica de falar de ciência também. Nayara, a fisiologia da pele negra é realmente diferente. Por isso que é tão bizarro a gente ver produtos para todos os tipos de pele, todos os tipos de cabelo e a gente ter que aceitar, com muitas aspas, essa imposição. Não, a fisiologia é diferente. E eu acho que, assim, quando a gente olha, por exemplo, para o meio acadêmico, que eu acho que é um meio tão importante, eu acho que as coisas têm que partir desse princípio, né? A gente que está formando bons profissionais, eu acho que ali no meio acadêmico que a gente tem que começar a inserir esse tipo de pauta, esse tipo de estudo. A pele negra é diferente. A pele negra é diferente, o cabelo é diferente. Então, quando a gente olha, por exemplo, questão de colágeno, hoje eu vejo no mercado, né? A gente tem muito colágeno, né? A pele negra é a pele que menos precisa de colágeno, mas em compensação ela precisa de outros elementos ali para que ela também consiga manter a sua integridade. E eu acho que falta muito estudo. A pele negra é diferente e o cabelo também é diferente. Então, toda essa estrutura, todo esse conjunto, ele precisa de um olhar mais focado, ele precisa ser estudado, não é? E eu acho que as oportunidades estão aí, eu acho que falta muito investimento também, testes, investimentos e estudos, para que a gente consiga olhar esse mercado e trabalhar esse mercado de uma forma diferente e servir os consumidores que tanto necessitam, porque hoje a gente olha, por exemplo, produtos de fora, marcas de fora, de maquiagem, eu estava até vendo esses dias que a gente tem uma marca americana que ela tem 110 cores de base, e que ela fez um estudo para que ela conseguisse olhar tipos de cor e tipos de bases diferentes, porque como a pele é diferente, a pele negra é diferente, a gente tem peles mais oleosas, a gente tem peles mais secas, e isso não está sendo visto. Então, quando a gente olha, por exemplo, um tipo de produto para pele negra e a gente olha a formulação, ela é a mesma para os outros tipos de pele. E não pode ser. Ela precisa ser estudada com carinho. Isso é um ponto tão tragicamente interessante, porque se existe fato, qual que é o esforço que os tomadores de decisão têm que ter para não lidar com o fato, para esconder o fato, fazer outra coisa baseada num achismo que não faz o menor sentido? É isso que eu acho muito bizarro, que é a cultura que sustenta isso, né? Porque não tem outra coisa senão um achismo baseado nesse fato. Temos peles diferentes. Precisamos de produtos específicos, se você quiser brincar com a gente da forma adequada. E aí eu queria até chegar num ponto, porque a gente que trabalha com inovação é aquela coisa, né? Tá todo mundo falando de metaverso. Daqui a pouco vai ser o metaverso. Eu estava dando mentoria, eu vi agora que é o Web 4, Web 3, sei lá, alguma coisa assim. Então a gente investe em coisas que são futuro dentro de um país pobre, com baixíssimo letramento digital. É para pegar um nicho ridiculamente pequeno, mas a gente não faz o bom arroz com feijão de entender a ciência a favor de mais da metade da população, que quer dizer que a gente é realmente muito primário, para não falar outra coisa, em relação aos fatos. E, minha amiga, desculpa até te interromper, eu queria só pegar esse gancho. Como a cultura da organização sustenta as vivências que você pode falar, logicamente, fique super à vontade, tá? Mas, internamente, como essa dinâmica se sustenta? Eu acho que essa dinâmica se sustenta justamente porque a gente ainda é um país muito racista, né? Eu acho que o principal foco vem daí. A gente é um país ainda muito racista que não olha, né? Mesmo a gente sendo um país majoritariamente formado por pretos, a gente ainda está na marginalidade. E quando a gente vê que a gente está na marginalidade, a gente acaba sendo muito excluído e a gente não tem
né, força nem voz, porque as pessoas das quais a gente depende, que são as autoridades, que são pessoas maiores, né, que a gente, em termos de poder, não olham para os nossos problemas. Então, eu acho que aí vem as nossas dores, e agora, né, ainda bem, agora, nesses últimos tempos, a gente tem remontado a força, né, de se juntar para que a gente consiga trabalhar e lutar pelo que a gente quer. E eu acho que uma forma que representa muito isso é isso que a gente está falando aqui agora, né? Essa iniciativa que a gente está discutindo aqui para falar dessa plataforma antirracista dentro da ciência, envolvendo beleza, porque um país como esse, que tem milhares de empresas governados por pessoas brancas, né? E eu acho que isso é algo muito importante de se dizer. Não olha com carinho e com dever para esse tipo de público, para esse tipo de consumidor. Então, fica muito ali trabalhando na massa, porque é aquilo que vende, acha que o público negro, consumidor preto, ainda é um nicho, o que não é. Se a gente é maioria, a gente não pode ser classificado como nicho, e é por isso que a gente está nesse buraco que a gente está. A gente não recebe esse olhar, a gente não tem esse foco que a gente deveria receber. E aí que tá, né? Esse é o ponto. E aí, caminhando para o final, uma pergunta antes da gente caminhar ali para o puxão de orelha para a dica que a gente tanto gosta de pedir. Dentro de todo esse contexto que você falou e que foi brilhante, o que você sente que falta? Sabe, aquele empurrão. O que está faltando para que isso mude? Bom, primeiro eu acho que falta inovação. Eu acho que a gente poderia trabalhar um pouco menos nas campanhas só de marketing. A gente está num mês maravilhoso, que é o mês de novembro, que é o mês da consciência negra, e que eu acho muito legal quando eu vejo as empresas trabalhando ali no marketing para esse tipo de campanha, mas isso não pode ser só uma campanha, isso deve ser um dever. A gente olha para as empresas onde os grandes cargos estão sendo ocupadas por pessoas brancas, então eu acho que falta ali todo um contexto social de trazer as pessoas para dentro das empresas para que elas possam trabalhar também focadas nesse tipo de projetos em que envolvam desenvolvimento de produtos para pessoas pretas, porque eu acho que é isso que vai fazer diferença. Se a gente tem um tipo de pele específico, se a gente tem um tipo de cabelo específico, a gente precisa desse tipo de pessoa para que faça esse desenvolvimento focado nas necessidades, porque são essas pessoas que sabem as dores, são essas pessoas que sabem o que precisa ser melhorado, o que precisa ser aprimorado, são essas pessoas que vivem ali no dia a dia, como também consumidoras, garimpando ali em diversas marcas produtos que atendam à sua necessidade. Então, eu acho que falta ali trabalhar nos pilares de inovação, no pilar acadêmico também, porque eu acho que os novos pesquisadores precisam olhar para esse mercado com um foco diferente, estudando a fisiologia da pele negra, estudando o tipo de cabelo, os tipos de cabelo, que são vários tipos de cabelo que os pretos têm, para que a gente consiga remontar o mercado de uma forma diferente. E as grandes marcas que servem para que elas estão ali para servir o mercado e impulsionam como pioneiras os vários lançamentos de produto, também precisam dar esse start. A gente vê, sim, muitas startups hoje trabalhando, o que é legal, mas que às vezes não tem investimento e não tem força para que ela possa se consolidar no mercado. Então, grandes empresas precisam olhar não só como uma campanha de marketing nesse mês lindo que a gente está, mas isso é uma necessidade para o ano inteiro, para que os consumidores se sintam ali representados, e é isso que falta, representatividade da marca para o seu consumidor, para que as pessoas tenham produtos bons e de qualidade para que sejam utilizados. Perfeito. E só para complementar mesmo, porque de fato acho que foi irretocável o que você falou. A gente pega um mix de dados, a gente trabalha com análise, a gente tem que ficar vendo dado pra caramba.
Mas a gente pega um mix de pesquisas e a gente consegue enxergar que somos 58% dos trainees, somos 4% de gerências, somos 2% de diretores e 0,3% de presidentes negros no Brasil, pegando toda a massa, né, empresarial. E se a gente tem uma máxima, como você falou, nada de nós sem nós, por todo esse contexto, de fato a gente só se tá, a manutenção dessa dinâmica é só dar um tiro no pé. E a gente está se dando de presente um tiro no pé, por não saber lidar, tratar a gente como gente. Né? Exatamente, Isso exatamente. é bizarro. Minha amiga, para a gente chegar ao fim, encerrar aqui com chave de ouro, queria te pedir essas duas gentilezas que a gente sempre pede. Para quem ouviu Nayara e falou, quero ser Nayara quando crescer, que dica você daria? Até porque de tudo que você falou, acho que muito importante é também um incentivo a quem está estudando cosmetologia enxergar em você uma referência e falar, cara, dá certo. Dá para chegar, dá para fazer. Então, que dica você daria para quem adorou o que você ouviu e quer seguir um caminho como esse, uma postura como essa, um conhecimento como esse, e que puxão de orelha você daria ao tomador de decisão que ainda acha que mais uma conversa, mais um mimimi? Bom, eu acho que a primeira coisa é estudar nunca é demais. A gente, para atingir qualquer degrau, a gente precisa correr muito mais do que os outros. Eu sei que isso tem sido muito falado, as pessoas, né, colocam isso como mimimi, mas eu, no meu lugar, eu sei o quanto que eu tive que correr atrás, o quanto eu tive que estudar. Então, o estudo é primordial, e a gente também se colocar ali como uma pessoa que enfrenta essas dificuldades e enfrenta o mercado de trabalho sempre de cabeça erguida e não se diminuindo, porque não é fácil chegar aonde a gente chega, competindo com esses leões que tem por aí. E para os tomadores de decisão, acordem. A gente tem aqui grande oportunidade de inovação, de tendência, o mercado está aí. Quer fazer dinheiro? A gente tem muita massa ali para ser trabalhada. Precisa olhar para esses consumidores. Eu acho que dentro do mercado de cabelos e de pele, parar de colocar ali o status de nicho para esse tipo de consumidor. Não somos nicho, somos um grande mercado com potencial gigantesco a ser explorado. Então, eu acho que é isso. Grandes empresas abrirem os seus leques de produtos, outras empresas menores, né, começar a focar nesse público, porque vai dar certo. Tem muita gente esperando o produto bom ser lançado para começar a comprar e se sentir representado, porque eu acho que o que falta hoje também é representatividade, não só no mês de novembro, mas o ano inteiro. Perfeito. Meu amigo, eu queria te agradecer imensamente e registrar aqui a minha admiração. Foi brilhante, foi retocável todas as suas falas. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Amei, obrigada. Foi um prazer participar. Eu acho que essa pauta, junto com a pauta de beleza, são dois temas que regem a minha vida, que eu estou sempre no meio delas. Então, foi um prazer imenso. Gostaria de parabenizá-lo novamente, porque eu espero que essa plataforma atinja altos níveis, altos graus e chegue em muitas pessoas e faça diferença. Muito obrigado, meu amigo. E você faz parte dessa jornada. E a gente é muito grato por isso. Então, minha amiga, mais uma vez, muito obrigado a você. Muito obrigado a você também que ficou aqui até o final dessa entrevista. E muito em breve, mais entrevistas incríveis como essa para vocês. Até já!